Cultivo Online, capítulo 1269, Tigre Branco Celestial. 1269 Tigre Branco Celestial. Você está bem? Feng Yuxiang perguntou a Shi Maili depois de se levantar. Sim, é apenas um arranhão, ela assentiu. Desculpe, se eu estivesse prestando um pouco mais de atenção, você não teria se machucado. Tudo bem. Feng Yuxiang virou-se para Baixo Tal com uma expressão severa e comentou. Se o monarca imortal testemunhasse seu comportamento agora há pouco, ele executaria você imediatamente. Mantenha o nome dele fora da sua boca. Ele não é alguém que uma mera fênix comum deveria mencionar tão casualmente, Baixo Tal rosnou em resposta. Mesmo assim, você estava tão desesperado para passar algum tempo com essa fênix comum há poucos momentos, até mesmo usando o nome dele para fazer isso. Feng Yuxiang bateu palmas de volta. Você é uma vergonha para o legado do monarca imortal, se é que os clãs imortais são reais. Sei como você ousa. O rosto de Baixo Tal se encheu de raiva ao ouvir as palavras de Feng Yuxiang que poderiam apagar todo um legado se proferidas na presença dos clãs imortais nos céus superiores. Eu ia lhe dar uma morte rápida e indolor, mas você realmente não conseguiu evitar. Você não apenas zombou da minha família, mas de todo o legado do monarca imortal, hein? Quando as pessoas ao seu redor perceberam a gravidade da situação, imediatamente se dispersaram como formigas na chuva, não querendo se envolver em seus problemas. Ele não é um adversário que possamos derrotar sozinhos. Shi Maili disse a Feng Yuxiang através do sentido divino. Eu sei, vamos derrubá-lo juntos. Baixo Tal de repente riu alto. Você não será capaz de me derrubar, mesmo se trabalharem juntos. Feng Yuxiang e Shi Maili franziram a testa ao perceber que Baixo Tal havia interceptado sua comunicação através do sentido divino, algo que só pode ser feito por alguém muito superior a eles. Como esperado de alguém do sétimo céu, mesmo que seu cultivo seja restrito ao rei espiritual, eles são praticamente intocáveis para todos neste mundo. Feng Yuxiang sentiu-se suando pela primeira vez em muito tempo. Essa pressão, ele é inúmeras vezes mais forte que o patriarca da família Dragão Azuri, mesmo em seu estado atual. Shi Maili suspirou interiormente, percebendo o quão pequeno seu mundo era comparado ao mundo exterior. Ele está vindo, Shi Maili avisou Feng Yuxiang. Avanço do Tigre Celestial. Meio segundo depois, Baixo Tal desapareceu de seu lugar e apareceu a poucos passos de Shi Maili. Presas do Tigre Celestial. Baixo Tal mergulhou suas mãos em forma de garras no corpo de Shi Maili. Shi Maili não se atreveu a se conter e revidou com os punhos, desferindo o golpe de Baixo Tal. No entanto, mesmo com toda a sua força, Shi Maili não foi capaz de bloquear as garras imparáveis de Baixo Tal e foi lançada voando, destruindo o pequeno prédio atrás dela. Vendo isso, Feng Yuxiang se semi-transformou, abrindo suas asas de fogo antes de atirar em Baixo Tal. Vermilion Fênix dominando os céus. Ira da Fênix. Assim que chegou antes de Baixo Tal, Feng Yuxiang lançou suas chamas de Fênix diretamente para ele, engolindo sua figura em um instante. HMPH. Que chamas fracas. Você é realmente uma Fênix? A voz de Baixo Tal ressoou antes que ele emergisse das chamas sem um único arranhão no corpo. Onda de destruição do Tigre Celestial. Baixo Tal rugiu para Feng Yuxiang, liberando uma poderosa onda sonora que destruiu tudo dentro de vários quarteirões de sua direção. Felizmente para Feng Yuxiang, ela mal conseguiu proteger sua vida erguendo uma parede de fogo diante dela, mas mesmo assim não escapou ilesa. Porra, se eu tivesse sido um segundo mais lento, teria morrido agora mesmo. Feng Yuxiang chorou interiormente enquanto o sangue escorria dos cortes em seu corpo. Ela se virou para olhar para trás, apenas para testemunhar a devastação que se abateu sobre a cidade. Todos os edifícios viraram escombros e cadáveres podiam ser vistos espalhados por toda parte. Seu maluco, pensei que você só queria nos matar, usando técnicas tão destrutivas no meio de uma cidade. Você está realmente louco. É assim que alguém relacionado ao monarca imortal deveria se comportar? Chamar você de desgraça foi um eufemismo. Mal posso esperar para testemunhar a tribulação do céu chover sobre você. Feng Yuxiang gritou com ele. No entanto, Baixo Tal permaneceu imperturbável pela destruição que causou, mesmo parecendo completamente relaxado. Tribulação do céu, não aparecerá mesmo se eu destruir esta cidade inteira. Isso é o que significa ser dos clãs imortais, é quanta influência temos dentro dos 9 céus. Baixo Tal zombou, seu comportamento completamente diferente desde o início, quase como se ele fosse uma pessoa diferente. Tigre Branco Celestial. Ouvi histórias sobre sua linhagem, Shi Maili murmurou ao emergir dos escombros do prédio desmoronado. Uma linhagem repleta de violência. Quando vocês se envolvem em uma batalha, vocês perdem a sanidade e não param até que sua fome de violência seja saciada. No entanto, testemunhando em primeira mão, vocês são muito mais loucos na realidade, acrescentou ela. Você está se arrependendo agora? Infelizmente, é tarde demais. Agora que você fez meu sangue ferver, não vou parar até que vocês dois estejam mortos. Se você não quer que esta cidade morra com você, então pare de lutar e ofereça suas vidas para mim. Baixo Tal comandou. Che, Feng Yuxiang cuspiu o sangue em sua boca e murmurou. Não pensei que contaria com isso tão cedo. Muito menos com um bastardo maluco como ele. Ela começou a recuperar um frasco de sangue de seu anel espacial.
Sangue. Baixo Tao estreitou os olhos para o frasco nas mãos de Feng Yuxiang. E como isso vai te salvar? O que ela está planejando? Shimaili murmurou para si mesma, pois também estava intrigada com as ações de Feng Yuxiang. No entanto, Feng Yuxiang não respondeu à pergunta de Baixo Tao e consumiu todo o frasco de sangue. Argue. Feng Yuxiang soltou um grito doloroso antes de suprimi-lo rapidamente. No momento seguinte, sua aura disparou até os céus. Seu cabelo vermelho se alongou e pegou fogo, espalhando-se gradualmente por todo o seu corpo até que toda a sua forma se assemelhasse a uma esfera de fogo. Quando as chamas que envolviam Feng Yuxiang desapareceram um momento depois, ela reapareceu com uma aparência completamente alterada. Suas roupas foram incineradas e apenas suas partes íntimas foram escondidas pelas chamas, como se ela estivesse vestida com um traje feito inteiramente de fogo. Um símbolo vermelho que não estava presente antes se materializou no centro de sua testa, e seus olhos pareciam arder com chamas internas. Feng Yuxiang olhou para as mãos dela e murmurou em voz baixa. Como esperado, o sangue do jovem mestre é verdadeiramente mítico. Baixo Tao franziu a testa depois de ver a transformação de Feng Yuxiang. Você, aquela aparência. Embora não conseguisse se lembrar imediatamente, ele tinha a forte sensação de ter visto a aparição de Feng Yuxiang em outro lugar. Feng Yuxiang de repente olhou para Baixo Tao e apontou o dedo para ele. Morra, ela murmurou em voz baixa, depois soltou um feixe de chamas altamente concentrado da ponta do dedo, direcionando-o diretamente para Baixo Tao. Vendo isso, Baixo Tao prontamente mudou a cabeça para evitar o ataque que se aproximava, escapando por pouco do raio que subiu aos céus, perfurando as nuvens e deixando um buraco claro para trás. Baixo Tao sentiu algumas gotas de suor frio se formando em suas costas depois. Se Feng Yuxiang não tivesse mirado em sua cabeça naquele momento, ele não teria sido capaz de escapar do ataque a tempo porque seu corpo não reagiu com rapidez suficiente. Percebendo isso, o rosto de Baixo Tao ficou vermelho de vergonha e seu corpo tremeu de raiva. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.